Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Venho aqui mais uma vez compartilhar o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas. Todas as manhãs nós trazemos esse alimento, então eu espero que você abra a tua palavra e podemos meditar juntos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Josafá. Nossa palavra está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar junto comigo. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade, no pátio novo, e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó Yahvé, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante desse templo, porquanto ele leva teu nome. Ó Yahvé, a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. O nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Em quem não sabemos, eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. E falou o profeta: prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé nos concederá. O Judá, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor estará convosco. Amém? Aqui havia 3 nações que vieram para lutar com o rei Josafá: os moabitas, os amonitas e os meunitas. E vem uma pessoa ali e informa a Josafá que essas nações já estavam bem pertinho. E Josafá vai diante de Deus e fala para o Senhor: Senhor, eu não tenho força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Eu não sei o que fazer. E aqui ele percebe que ele tem um grande desafio à frente dele. Era um exército enorme que vinha contra ele. E mesmo ele tendo as cidades fortificadas, ele não tinha condições, nem físicas e nem humanas, de combater aquele exército. E qual foi a atitude que ele tomou? Às vezes, tem algumas situações na nossa vida que está muito além das nossas forças, né? Tem muitas vezes a gente não sabe o que fazer
E nessa hora, aonde que nós colocamos a nossa esperança? Nós precisamos colocar nossa esperança em Deus. E foi isso que Josafá fez. Nesse momento, Josafá decidiu colocar os olhos no Senhor. E ali fala que, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha como ele foi inteligente. Além de ele buscar ao Senhor, ele também proclamou um jejum para todo o reino de Judá. E os povos vindo de todas as cidades, eles vieram ali juntos para buscar ao Senhor. E ele orou ao Senhor, né? Ele falou: Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos desse mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Então ele exalta o Senhor, ele declara a soberania de Deus e decide proclamar esse jejum. Então todo o povo se reúne ali no pátio para jejuar, para orar e para perguntar para Deus o que eles deveriam fazer. E é isso que nós precisamos fazer quando nós estamos diante de uma luta. Nós precisamos buscar o conselho do Senhor e perguntar para Deus: Deus, o que eu posso fazer? Foi isso que ele fez. E ali nesse momento, Josafá, ele invoca também uma promessa, né, que foi feita para Salomão, na época da construção do templo. Então ele lembra o Senhor ali, ele fala: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti. Em nossa angústia, tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele tinha certeza que se ele buscasse o Senhor, Deus o ouviria. A palavra do Senhor fala que no dia da angústia, nós clamamos ao Senhor nosso Deus, e do seu templo ele ouve a nossa voz. E foi isso que aconteceu. O Senhor ouviu o clamor dele. E ele fala para o Senhor: Senhor, eu não tenho força para enfrentar esse exército enorme. Eles estão nos atacando. Eu não sei o que fazer, né? Mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu reconheço que eu não tenho mais força, mas a minha fé está no Deus do impossível. Nosso Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Então, nos dias difíceis, nós precisamos buscar o conselho do Senhor. Veja o que nós estamos passando na nossa nação. Essa última semana está sendo de dias de angústia, eu vou falar a verdade. Dias de muita ansiedade. O que acontecerá no dia 30 de outubro de 2022? Mas a nossa esperança está no Deus de Israel. Nossa esperança está no Deus Emanuel. Nossa esperança está no Deus das causas impossíveis. Deus que ouve, Deus que vê, Deus que age. Nós estamos clamando para esse Deus, para que ele possa intervir em nosso favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Deus, ele é esse princípio fundamental da sabedoria, por isso que nós precisamos buscar a sabedoria em Deus. E buscando a Deus, que nós vamos encontrar a melhor resposta, o melhor caminho. E uma coisa muito interessante que aconteceu aqui, ele invocou a palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia, né? Deus deixou a Bíblia para nós como herança. Ele deixou esse testamento para nós. Então, quando nós quisermos ouvir a Deus, nós podemos pegar a nossa Bíblia, nós podemos ler a palavra de Deus e com certeza nós teremos resposta. Ali no Salmo 119, 105 fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia meu caminho. É ali que nós temos tudo que nós precisamos. Mas nessa manhã eu quero também te fazer essa pergunta: qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você buscou, que você colocou pano de saco, que você buscou a Deus de coração, de alma, de entendimento? Olha qual foi a resposta que o Senhor deu
para o rei Josafá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, levita e descendente de Asaf, ali no meio da assembleia. Veio o Espírito de Deus sobre a vida deste homem e ele disse: assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem apavorados, não fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia! Essa é a palavra que Deus tem dito para nós. Não fiquem desanimados. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Eu vou lutar no lugar de vocês essa batalha. Quando nós lutamos com fé, as lutas de Deus, é Deus quem luta por nós, né? Então nós precisamos ficar firmes e não desanimar, né? Ali fala assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Então é essa palavra que eu quero dizer para a nossa nação brasileira. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor nos dará. Brasil, terra das brasas vivas, terra da verdadeira cruz, né? Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor está conosco nessa batalha. O Senhor é por nós. O Senhor lutará por nós. Quando nós lutamos com fé as lutas de Deus, Deus é quem luta por nós, né? Então nós precisamos ficar firmes. E olha, 7 atitudes que esse rei Josafá tomou em direção à vitória. Primeira coisa, ele jejuou, então ele consagrou todo o reino de Judá. Todas aquelas cidades se uniram, se juntaram em oração, em jejum, né, em clamor. Segundo, ele reuniu toda aquela congregação. Então, quando há unidade, o óleo de Deus desce. Ele fala que ali o Senhor ordena bênçãos. Ele orou com a cidade inteira, orou com todos. Ele orou embasado na palavra de Deus. E é assim que tem que ser a nossa oração, de acordo com a palavra de Deus. Nós pegamos a Bíblia e começamos a declarar as promessas de Deus sobre a nossa nação, sempre na palavra. E ele recebeu a revelação, ele recebeu a direção de Deus, ele buscou a direção, né? E Deus trouxe a direção que eles precisavam. E outra coisa, eles obedeceram. Não adianta nós fazermos jejum, buscar em oração, se a gente não estiver dispostos a obedecer aquilo que Deus nos falar. Nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus. E outra coisa que aconteceu, ele agradeceu a Deus antecipadamente. Ele foi diante de Deus, louvou, adorou. A palavra do Senhor fala que o louvor e a adoração quebranta o coração de Deus. Sabe, quando nós estamos diante de Deus em louvor, em adoração, esse nosso incenso, ele chega até Deus. Deus, ele nos criou para nós adorarmos e louvarmos. Então, se você estiver enfrentando uma batalha, adore ao Senhor, louve ao Senhor, louve com todas as suas forças. Clame ao Deus de Israel, clame ao Deus Emanuel e creia que Ele é contigo e Ele te dará a vitória. Deus dará a vitória à nação brasileira em nome de Jesus. Eu acredito nisso, eu acredito piamente que Deus nos dará vitória. Amém? Depois você pode voltar ali no livro de Crônicas, né, no capítulo 20, continuar pedindo revelações do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que é o nosso consolador, o nosso paráclitos, o nosso ajudador. Ele é o nosso amigo. Então, pelas manhãs, busque, converse com o Espírito Santo, que ele vai te dar resposta. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.